E aí voltamos nossa aula para falar um pouquinho sobre processo administrativo disciplinar. Nos dois momentos anteriores, nossa aula foi cortada, né? Nós falamos sobre o processo administrativo como um todo, a Lei 9.784 de 1999, mais uma vez. Ela é uma lei que você precisa ter em mãos, principalmente você, que vai lidar com o dia a dia da administração pública. A Lei 9.784, de 99, é para qualquer processo administrativo, gente, qualquer processo administrativo no âmbito do Estado, qualquer um. E é uma lei federal. O que isso significa? Que você vai utilizar, é uma lei geral que você vai utilizar de forma subsidiária. Então, toda vez que você tiver interesse num processo administrativo, seja processo administrativo de licitação, de compras, de processo administrativo disciplinar, de recursos de infração, seja lá o que for, você precisa da Lei 9.784. Por quê? Porque, primeiramente, você vai consultar a legislação local sobre a tramitação desse processo, verificar os prazos, os dias para a prática dos atos administrativos, os dias, como são contados os prazos, os procedimentos. Na ausência da lei local, você utiliza a Lei 9.784. Porém, se existir a lei local, e essa lei local for omissa em alguns assuntos, e esse assunto estiver inserido no texto da Lei 9.784, você pode utilizar ela de forma complementar, de forma subsidiária. Então, hoje, o que eu vou apresentar agora para vocês é o roteiro do processo administrativo disciplinar. Lembrando que esse roteiro não é um roteiro fixo e único. Esse roteiro que eu vou apresentar aqui, ele é o roteiro da Lei 8.112, que é uma lei federal do Estatuto do Servidor Público. Porém, há que eu ter a perspicácia de observar a lei local, porque cada ente vai tratar o seu processo, o rito próprio para apuração de infração administrativa por servidor público e terá suas respectivas penalidades, tá? Para você poder analisar. Na ausência de regulamentação ou omissão da lei, você pode se valer da Lei 9.784 de forma subsidiária, bem como já tem jurisprudência que você pode se valer da Lei 8.112 de 1990 por analogia também, tá ok? Então, você pode tá fazendo dessa forma. Então, o roteiro que eu vou apresentar aqui, a parte boa, que ele é muito semelhante e é bem, assim, em todos os lugares que eu já atuei em processo administrativo disciplinar, seja o processo administrativo disciplinar, seja em processo de avaliação que culminou na exoneração de servidor público durante o estágio probatório, é bem semelhante, tá? Pouco diferencia, mas você tem que observar, até mesmo para verificar quem que é a autoridade competente que vai julgar. De repente, num determinado município, é o prefeito, em outro município, é o secretário, às vezes é o secretário que tem competência para indicar, por exemplo, a comissão, a comissão processante, né, do PAD, às vezes é o próprio prefeito, é o presidente da Câmara, então tudo isso vai ser dirimido na lei local, tá ok? Então eu trouxe o roteiro para vocês, eu vou sumir da tela e nós vamos para o material, que eu vou explicar todo o roteiro no material que está disponível aí para vocês lá na aula 12, tá ok? Vamos lá para o nosso material, aqui, beleza, olha aqui. Processo Administrativo Disciplinar, Lei 8.112/90, tá ok? Olha o que nós temos aqui. Primeiro, o conceito de processo administrativo disciplinar. Olha só, o processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício das suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Tá, existem 3 fases do processo administrativo disciplinar, nós vamos ver todas. A instauração,
a parte do inquérito, que é a parte que compreende a instrução, defesa e relatório da comissão, e a última parte, que é o julgamento, tá? Então, assim, a instauração. Sobre a instauração, o que pode determinar a instauração de um processo administrativo disciplinar? Olha só, primeiro eu quero fazer uma observação aqui da verdade sabida. Eu não sei se vocês, eu vou até voltar aqui para a tela, sobre a verdade sabida. Olha só, o que é a verdade sabida? Gente, a verdade sabida, no âmbito da administração pública, eu vou dar um exemplo. Aquele caso do servidor público, ele está ali no balcão atendendo uma pessoa e ele começa a destratar o munícipe, o cidadão, ou seja, o chefe dele está vendo, ele está sendo gravado, ou seja, a verdade é sabida. Todos estão visualizando aquele comportamento dele ali. É público, é notório. Nossa, e ele ainda por cima agrediu aquele cidadão. E todo mundo que estava ali é testemunha de que o cidadão não fez nada. Ele estava totalmente agressivo. Ou seja, eu entendo, professora, que é caso de demissão na hora, mesmo que a verdade seja sabida. Olha, Instituto da Verdade Sabida, ainda assim é obrigatória a instauração de um processo administrativo disciplinar para apuração, tá? Não se aplica o Instituto da Verdade Sabida aleatoriamente. Há uma necessidade de um processo administrativo disciplinar. Aí sim, aquelas pessoas que presenciaram ali, inclusive o chefe dele, as testemunhas, num processo administrativo disciplinar, vão apresentar, vão relatar os fatos, as gravações do sistema interno ali, inclusive com áudio, vai para dentro do processo. Isso aí é em nome do que eu falei para vocês, do princípio da transparência, da verdade real, do processo administrativo, que a intenção dele não é só punir, é dar transparência para os atos da administração pública, ok? Agora, tem outros aspectos também num processo administrativo disciplinar, que eu coloquei aqui para vocês. E quando for denúncia? Sabe aquelas denúncias que a pessoa entra lá no Serviço de Informação Cidadão ou na ouvidoria e faz uma denúncia? Bem, a regra é que as denúncias serão objeto de apuração, tá? Mas tem um porém, gente. Eu não posso instaurar um processo administrativo disciplinar contra um servidor tendo como fundamento unicamente uma denúncia anônima. Vamos imaginar que chegou uma denúncia anônima descrevendo uma situação em detalhes, em minúcias sobre determinado servidor público. E aí a autoridade competente, vamos imaginar, o prefeito já manda instaurar o processo administrativo disciplinar. Gente, denúncia anônima, ela não pode ser o único fundamento. Por quê? Por conta da vedação do anonimato. É diferente, olha só, denúncia anônima é diferente daquela denúncia não identificada. Você lança os seus dados, mas você pede para preservar a sua identidade, os seus dados. Ou seja, não serão lançados ali no processo. Isso não é denúncia anônima. Então, as denúncias, para elas serem apuradas, precisa da identificação do denunciante, ainda que esse denunciante peça para preservar os seus dados. Por quê? Porque se ele faz uma denúncia totalmente infundada, descabida, e depois se descobre que o único intuito dele era só prejudicar a administração pública ou tumultuar, a administração pública tem como responsabilizá-lo, tá? Não pense que fazer uma denúncia aleatoriamente, colocar seus dados ali, pode não gerar nada para você, às vezes pode sim. Ah, professora, então não adianta fazer denúncia anônima?
Não, não é que não adianta fazer. Faça denúncia anônima, mas ela não vai ser o único fundamento. Se for uma denúncia anônima que tem ali um conteúdo interessante, que é importante fazer a verificação, vai se abrir um processo não administrativo disciplinar para levantar as informações. Aí, munido de mais informações, junto com a denúncia anônima, pode-se instaurar um processo administrativo disciplinar, mas ela não pode ser o único fundamento. Olha o que diz o artigo 144, lá da Lei 8.112. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração desde que contenham a identificação e endereço do denunciante sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. Gente, esse parágrafo único é muito importante. Denúncias genéricas, ainda que identificadas, tudo, mas genéricas, elas não serão apuradas. Já imaginou se você denunciar assim, olha, o servidor João Silveira Pacheco Silva Neto. Senhor João Silveira Pacheco Silva Neto, né, só um exemplo, ele está fraudando todos os contratos da administração pública. Denúncia genérica. Como que eu vou apurar essa denúncia? Imagina que todos os contratos do município de Rondocity. Rondocity tem 50. Como que eu vou apurar? Denúncia genérica. Não tem como apurar. Então, uma denúncia, ela até pode ser anônima, mas ela precisa ser detalhada. Ela precisa dar um caminho certo, né? Não é como jogar uma bomba e ficar todo mundo correndo. Não, ela tem que ter um caminho para começar uma investigação e dessa investigação se munir de mais informações para, assim, instaurar um processo administrativo disciplinar, tá ok? Em todos os aspectos, durante todo o processo, é necessário assegurar o contraditório e a ampla defesa. Gente, sindicância versus pátio, tem diferença? Tem. Quando que eu utilizo sindicância? A sindicância, ela é utilizada para duas situações. Eu analiso quando eu conheço o autor do fato. Eu sei quem é o possível autor do fato. Aquele que será investigado. Aquele que provavelmente poderá ser o investigado, tá? Eu vou instaurar uma sindicância quando eu conheço o possível autor do fato, aquele que está sendo acusado, quando o fato ali narrado, o fato a ser investigado, praticado por esse servidor, e eu já de cara analisar que aquilo ali vai configurar uma advertência ou uma suspensão até 30 dias, ou seja, é algo pequeno, a penalidade é uma penalidade pequena, pode ser que algumas leis a suspensão até 15 dias, aí você vai ter que analisar. Como é um processo mais sério e o fato praticado por ele, possível fato a ser investigado, não terá uma consequência grave na penalidade, e conforme a lei local determinar, eu posso instaurar uma sindicância. Por quê? Porque ele é um processo mais sério. Normalmente, o procedimento dela da sindicância não pode passar de 30 dias, tá ok? Agora, também eu posso instaurar uma sindicância quando eu conheço o fato, mas eu desconheço o autor do fato. Vamos imaginar bens patrimoniais. Numa determinada repartição, estão sumindo os bens ali daquele órgão público, ou seja, já sumiu um computador, sumiu um microfone, agora sumiu um tablet, estão sumindo. Eu sei que alguém está furtando, mas quem? Eu não sei quem é o possível autor, quem está sendo aí apontado pela prática. Eu preciso investigar. Então, a sindicância ela também tem cunho investigativo. Tentar identificar o possível autor do fato, apontar. É por isso que nós dizemos que muitas vezes a sindicância
ela é um processo anterior ao PAD, ao processo administrativo disciplinar. Por quê? Eu instauro a sindicância para apurar o fato, desconheço o autor, levanto. Quando eu indico, olha, eu acho, diante da investigação, diante do conjunto probatório, a comissão entende que o autor do fato é fulano, é o servidor público, né, João Silveira lá Neto. Então, é ele. Ele já vai poder ser penalizado? Não, porque durante a sindicância, para apuração dos fatos, ele não exerceu contraditória e ampla defesa. Encerra a sindicância, aponta ele como possível autor do fato, em seguida, né, a autoridade competente determina pela abertura do PAD, do processo administrativo disciplinar, que será processado por uma outra comissão. E essa comissão, aí sim, essa comissão vai analisar todo o conjunto probatório da sindicância, vai promover a citação do interessado, chamar ele para dentro do processo, dar ciência de todos os fatos, e ele vai exercer o contraditório e a ampla defesa. Então, eu aprendo que a sindicância ela tem duas finalidades. Quando eu conheço o fato e o possível autor do fato, mas o fato ele não é um fato tão grave e provavelmente ele vai receber uma penalidade pequena. E esse limite vem estabelecido na própria lei. Então, eu vou lá e abro uma sindicância. Ou então, eu conheço o fato, mas eu desconheço o autor. E eu preciso investigar para chegar ao possível servidor público, agente público, que tenha praticado o ato, ok? Olha só, agora dando continuidade, o resultado, então, de uma sindicância é, ou eu arquivo o processo, de repente eu investiguei e verifiquei que, na verdade, não houve um furto dos equipamentos. Na verdade, o que aconteceu é que a comissão que cuida do patrimônio retirou os equipamentos eletrônicos para manutenção e não comunicou à unidade, está tudo bem, só foi um erro de comunicação, a repartição é muito grande, já localizou os bens, foi só um erro de comunicação, tranquilo, pede para arquivar o processo e tudo bem. Agora, eu sei que eu identifiquei quem, na verdade, vamos supor no outro exemplo, foi um furto. E observando as câmeras, nós identificamos que foi o servidor João Silveira Filho Neto. Então, ele vai culminar na instauração de um processo administrativo disciplinar contra esse servidor, ok? Agora, quando a sindicância, ela é direcionada, que eu já tenho fato, e já tem o possível autor, mas esse fato não é tão grave, que vai resultar numa penalidade pequena, porque a sindicância, a tramitação dela é 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, eu posso, dentro da própria sindicância, transformá-la num processo com contraditório, ampla defesa, manifestação do interessado, e aí sim, aplicar a penalidade prevista lá na lei, tá? Professor, mas qual é esse processo aí da sindicância para aplicar essas pequenas penalidades quando eu conheço o autor, o possível autor do fato? Então, normalmente, vem o rito da sindicância, que vai ser muito similar ao processo administrativo disciplinar. Por isso que eu vou explicar o processo administrativo disciplinar. É bem semelhante, só que em prazos menores e com atos mais simples. Por quê? Porque o PAD, enquanto o PAD, ele pode ter duração de até 120 dias, por exemplo, ele pode chegar a 120 dias, a sindicância não vai passar de 60, tá ok? É pela metade. Agora, vamos para o processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar, que nós vamos estudar, o prazo dele total pode chegar a 140 dias. Ô, professora, mas por que você falou 120 dias? 120 dias é o processamento total da comissão que vai conduzir o processo, porque ela tem normalmente 60 dias para fazer toda a tramitação do processo e podendo ser prorrogado por mais 60, que chega a 120 dias, e 20 dias a mais é para manifestação da autoridade competente julgadora.
os 20 dias da autoridade competente julgadora não está contabilizado no prazo lá indicado logo no início do processo administrativo disciplinar, que normalmente é de 60, tá ok? Lembrando que essa fase que eu vou explicar agora para vocês, não há necessidade, segundo a súmula vinculante número 5 do STF, de defesa técnica. Mas observem todo o procedimento e verifica para mim se não é recomendável a participação de um advogado. Então, vamos lá. A primeira fase de um processo administrativo disciplinar, ele vem com a instauração, ou seja, a instauração, ela ocorre com a publicação do ato que constitui a comissão. Gente, lembrando que esse roteiro aqui é um roteiro, deixa eu até colocar aqui, porque vamos dar o crédito, que esse roteiro não é um roteiro meu, é um roteiro da aula do professor Miguel Zimmermann, tá? Achei bem bacana, ele tem um canal aí no YouTube, quem quiser assistir, muito bom, tá? Então, esse roteiro é um roteiro elaborado pelo professor, deixa aqui mais uma vez, ele tem um nome diferente, Miguel Zimmermann, tá? Que apresenta esse roteiro no canal dele, achei super interessante e trouxe para vocês, tá ok? Então, olha só, um processo administrativo disciplinar, ele nasce com a instauração. Então, como que ocorre a instauração efetiva? É com a chegada da denúncia? É com a tomada do conhecimento do fato? Não, gente, não é assim que instaura. A instauração declara-se instaurado um processo administrativo disciplinar com a publicação do ato que constitui a comissão. Por vezes, a comissão, ela já está previamente constituída. Tranquilo? Tranquilo. Só que, então, esse ato, essa publicação vai direcionar para a comissão que ela apure determinada situação, tá? Então, essa portaria vai ser o pontapé inicial. Então, vamos lá, olha só. Vamos imaginar que houve um recebimento de uma denúncia, tá? Lá conforme o artigo 33. Está tudo ok com essa denúncia. Ela é clara, objetiva, específica, ela não é uma denúncia anônima, ela está identificada, só pediu para preservar a identidade do denunciante, beleza. Se ela não fosse admitida, ela seria arquivada por falta de objeto. Porém, ela foi admitida. Então, ela admitida, o que vai acontecer aqui? O que vai se analisar vamos imaginar que o fato indicado indica o fato e indica o autor. Bem, aí a autoridade vai observar se é um fato de maior ou menor gravidade. Por que é importante analisar isso daí? Porque se o fato for de menor gravidade, ele pode determinar a instauração de uma sindicância, lembra? Isso aqui, no máximo, vai gerar, vamos supor que a denúncia é sobre uma insubordinação do servidor que discutiu com o seu chefe. Olha só, isso aí vai gerar uma advertência. Esse servidor aqui, ele não tem nada que desabone a conduta dele, então eu vou abrir uma sindicância, ok? Beleza, mas vamos imaginar que a denúncia, que é o nosso caso, é de maior gravidade. Vamos supor que na denúncia identifica que o senhor João Silveira Filho Neto da Silva, ele está obtendo vantagem ilícita para dar preferência na tramitação de alguns processos de receita, tributação dentro da prefeitura, algo assim. Ou seja, é algo grave. Então, ele determina a instauração de um processo administrativo disciplinar. Olha o que diz o artigo 146 da Lei 8.112. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação, de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão,
será obrigatória a instauração de processo administrativo disciplinar. Vamos imaginar que o caso é um caso de maior gravidade, então, o que faz é a autoridade competente? Publica uma portaria determinando que a comissão X apure determinado fato. Gente, sobre a publicação da portaria. Muitos questionam se essa portaria, vou até abrir aqui para vocês, sobre a portaria, alguns aspectos sobre a comissão, essa instauração, que vocês devem observar no processo administrativo disciplinar. Olha só, primeiro sobre a comissão, não sei nem se está ali no material, mas de qualquer forma já vou adiantar. Primeiro sobre a comissão, é recomendável que a comissão, principalmente o presidente, tá? A titulação dele, o cargo que ele ocupa, seja de nível de maior elevação do que aquele que está sendo investigado. Como que é isso, professora? Imagina, eu sou investigada, eu sou fiscal sanitarista e meu cargo exige nível superior. Então, o presidente da comissão, ele deve ser uma pessoa ocupante de um cargo técnico também de nível superior, não precisa ser fiscal, mas tem que ser um cargo de nível superior também. Se eu que sou investigada, fiscal sanitarista, nível técnico, nível superior, e aí o presidente da comissão é um auxiliar, pode ser eficiente do jeito que for um auxiliar ocupante de nível de ensino fundamental, ocupante do cargo de nível de ensino fundamental, aí nós já temos precedentes jurisprudenciais para poder anular o processo administrativo disciplinar. Há quem aguarde toda a tramitação do processo administrativo disciplinar para chegar lá na autoridade competente, até mesmo em fase judicial, para pedir a anulação do processo, tá? Existem precedentes jurisprudenciais para isso. Outra questão também sobre a comissão é que essa comissão ela deve ser composta preferencialmente, tá, por servidores do quadro de provimento efetivo, ou pelo menos servidores estáveis, tá? Ou seja, não indica, por questões de segurança jurídica, servidores ocupantes de cargos comissionados. Gente, ainda que haja previsão legal, vamos imaginar que existe uma lei dizendo que será sempre o presidente da comissão do PAD, o secretário de administração. Gente, secretário de administração normalmente é cargo comissionado. Não pode. Nós também temos precedentes jurisprudenciais sobre isso. Por quê, professora? Porque entende que o ocupante do cargo comissionado, ele é um cargo de livre nomeação e exoneração, ele é um cargo político de relação de confiança. Então, naturalmente, se eu estou nesse cargo pelas mãos da autoridade competente, eu vou fazer de tudo para permanecer nesse cargo. E se essa autoridade, eventualmente, tem uma birra com o servidor investigado, eu vou querer atender à vontade da minha autoridade competente ali, que me nomeou para o cargo. Aí você pode dizer, mas professor, isso está partindo do princípio da imoralidade, da má-fé? Né? Não, não é isso. A gente chama de imoralidade presumida. Imoralidade presumida, como que é isso? Compromete o processo, porque já tem uma ligação frágil, ele é um vínculo frágil. Então, é da natureza que aquele que é indicado para o cargo atender às vontades do seu superior. E eu não sei quais são as vontades. Então, o melhor é que sejam servidores do cargo de provimento efetivo, porque são servidores que têm segurança jurídica, detêm estabilidade, mais autonomia na sua administração, no seu trabalho, tá? Então, é possível sim, tá? Hoje, precedentes jurisprudenciais de se pedir a anulação de uma comissão por investimento irregular, por ferir o princípio da moralidade, entende-se que de forma ainda que presumida, fica comprometida a moralidade, tá ok? E o princípio da impessoalidade também.
É uma presunção, mas é possível, tá ok? Não é difícil, não. Olha só, outro aspecto também. Olha só, tudo isso sobre a instauração. O que você deve observar numa portaria. Recomenda-se também, na hora de publicar essa portaria, que não indique o nome do servidor que está sendo investigado. Gente, por quê? Porque esse servidor, essa portaria, ela vai ser publicada, vai ser dada transparência no Diário Oficial. E aí coloca lá a descrição do fato e o nome do servidor. Gente, isso daí é para não antecipar condenação. O processo está iniciando. Você pode colocar simplesmente o número de matrícula. Abertura de processo administrativo disciplinar, não precisa até descrever o fato das minúcias. Para apuração de infração administrativa, para o servidor do registro de matrícula tal. Já está aberto, já está instaurado, tá ok? É uma das recomendações. Questão de nulidade só se vir a trazer um prejuízo muito grave para o servidor, uma antecipação da culpa. Então, ter essas cautelas é bem interessante na hora de editar uma portaria de apuração de infração, de um processo administrativo disciplinar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum aspecto da portaria. Então, a partir daquele momento, inicia-se com a publicação o prazo da comissão, o prazo de 60 dias da comissão. Agora, é importante, gente, é muito importante detalhar o prazo corretamente na portaria, se assim for colocar. Não confunda ali o prazo da comissão, por exemplo, colocar o prazo ali, se você colocar 140 dias, cuidado em você colocar 140 dias, porque a comissão pode entender que ela vai ter o tempo de 140 dias no total, e nem pode, tá? Você tem que colocar 60 dias, podendo ser prorrogável por mais 60 com as devidas justificativas. Não é prorrogar por prorrogar, tem que ser justificado. Às vezes, um levantamento de uma prova, elaboração de uma perícia demanda tempo, e aí sim a comissão, verificando a necessidade, ela vai solicitar a prorrogação do prazo, aí essa prorrogação vai ser realizada pelo mesmo caminho, pelo mesmo ato administrativo, uma nova portaria, tá ok? Já vi portarias aí que colocam o prazo de 140 dias total. Isso daí, além de estar incorreto, pode levar a comissão em erro, porque a comissão pode achar que ela tem 140 dias total para tramitar tudo, e aí como é que fica os 20 dias da autoridade competente para poder julgar? Então, a portaria ela deve conter tão somente os 60 dias, bem explicadinho, que é destinado para o trabalho da comissão, tá ok? Vamos voltar lá para o nosso processo, aqui. Voltando para o nosso processo. Beleza. Tá, instaurou a comissão, deixa eu ver aqui aonde que eu tô. Deixa eu ver aqui. Estou aqui. Tá. Vamos aqui. Instaurou, a comissão vai iniciar os seus trabalhos. Uma das questões que a comissão tem que decidir é pelo afastamento temporário. Gente, muitos processos administrativos disciplinar, ele traz o regramento do afastamento temporário do servidor que está sendo investigado. Mas esse afastamento temporário, ele tem que ser justificado, é só como medida cautelar. É só se eventualmente a presença desse servidor, de certa forma, interferir na apuração da irregularidade. Aí pode-se determinar pelo afastamento temporário. Lembrando que o afastamento temporário não é uma punição, é uma medida cautelar. Então, o afastamento temporário, ele pode durar pelo prazo de 60 dias, tá? Podendo ser prorrogado. Agora, lembrando que ao se determinar pelo afastamento temporário, esse servidor, ele continua recebendo os seus vencimentos. Lembrando que o afastamento é uma medida cautelar, não é uma punição, tá? Agora, a comissão pode sugerir o afastamento,
Mas quem determina o afastamento é a autoridade que instaurou o processo. Quem tem competência para instaurar o processo é quem tem competência para determinar o afastamento a pedido da comissão ou do interessado, tá ok? Lembrando que é 60 dias, podendo ser prorrogável por mais 60. Mas é possível afastamento temporário no início, durante a tramitação do processo, no momento em que a comissão ou interessado, a autoridade competente, perceber a necessidade. Mas lembrando que precisa ser motivado. E a justificativa tem que ter o nexo causal. Qual é? Que esse servidor esteja interferindo, de certa forma, atrapalhando a apuração da irregularidade, tá ok? Bem, designada a comissão, aqui, ó, já coloquei, tá? Já coloquei aqui sobre a comissão, primeiro ato. Essa comissão, como que inicia o trabalho dela? Ela tem uma reunião, olha aqui, ó, início dos trabalhos. É interessante que essa comissão, ela vai se reunir na primeira vez. Ali pode ser que ela já trate do afastamento temporário, é um momento para se analisar se é o caso ou não agora. Mas olha só, todos os encontros da comissão, principalmente o inaugural, que vai dar start nos trabalhos, ele precisa ser registrado em ata. Todas as deliberações, todas as decisões da comissão, por qual caminho percorrer, se vai pedir perícia, se não vai, se vai ter a criação, seja o que for, ela precisa que suas deliberações sejam todas registradas em atas. É um ato formal necessário, porque em nome do princípio da transparência, em nome do devido processo legal, em nome do contraditório e da ampla defesa, tá? Então, a comissão, ela precisa registrar. Realizou a reunião inaugural, em que vai dar start nos trabalhos, distribuir as tarefas, olha só, toda comissão tem que ter um secretário. Então, nessa reunião, se eventualmente a portaria só indicar membros e não indicar o secretário, que é aquele que vai lavrar as atas, vai fazer o registro dos depoimentos, não recomendo que o presidente conduza toda a instrução e, ao mesmo tempo, seja o secretário. Não, ele precisa de um secretário. Então, na reunião inaugural, já determinar quem dos membros, se não tiver indicado na portaria, será quem vai secretariar todo o processo, ou aquele que vai cuidar da autuação, ou seja, fazer toda a divisão de trabalhos entre a comissão, deixar registrado em ata a competência de cada um, qual é a contribuição de cada um, as decisões a serem tomadas em conjunto devem ser registradas em ata. Recomendo que, se algum membro da comissão discordar de alguma decisão, de alguma deliberação, deve pedir para constar em ata. A partir do momento que você tem, como membro da comissão, uma divergência e não pede para registrar em ata, fica o quê? Caracterizado que você concordou com tudo. Então, por favor, se você vai participar de uma comissão, seja qual comissão for dentro da administração pública, se você tem um pensamento divergente, diferenciado, faça constar em ata, tá? Para não virar unanimidade, tá ok? Então, o artigo 152, parágrafo 2º, ele já diz: as reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas e juntadas no processo, tá ok? Ali também, nessa reunião inaugural, pode-se analisar a questão do afastamento temporário, se é necessário ou não, fundamentar ali na ata e, posteriormente, se for o caso, fazer o pedido para a autoridade competente que vai analisar a situação. Beleza. Feito isso, qual que é o próximo passo? Gente, o próximo passo é notificar o servidor denunciado. É o próximo passo. Notificar o servidor denunciado. O que isso significa? Está lá no artigo 153. Informar a esse servidor que ele está sendo investigado.
que ele está sendo apontado a ele uma conduta, a prática de uma conduta que pode caracterizar uma infração administrativa e ele poderá ser penalizado. É dar ciência para esse servidor. Ele já vai praticar um ato de pronto? Não. Você vai dar ciência que tramita. Olha quantas vezes, tá? Tem comissões aí que só vai dar ciência para o servidor depois que já ouviu testemunho. Gente, não é difícil de acontecer na prática, tá? Então, a primeira coisa, antes de praticar qualquer ato, principalmente a fase de instrução, antes de iniciar a fase de instrução, tem que notificar o servidor. Ah, por quê? Porque ele vai decidir se ele vai, você comunica que está tramitando. Olha, nessa comunicação, gente, é muito importante, na hora de notificar esse servidor, indicar quais são os membros da comissão, indicar para ele, bem claro, onde ele pode obter maiores informações, o endereço certinho, o horário de funcionamento, tá? O horário de funcionamento, os telefones para falar com a comissão, tá? Interessante também, eu sempre recomendo informar, se você puder já deixar a legislação, né, que embasa toda a tramitação, tá? Olha, sendo processado conforme leis municipais, tal, porque quem atua nessa área sabe o quanto é difícil, às vezes, você fazer o levantamento da legislação local, principalmente quando isso ocorre nos municípios, tá? Então, é importante também que a comissão tenha acesso ao número do WhatsApp que ele forneça, endereço de e-mail desse servidor e o endereço particular, que tenha todas essas informações e deixe claro de que forma será realizada as intimações para esse servidor. É possível, professora, realizar intimação pelo WhatsApp, pelo e-mail? Sim, é possível. É interessante hoje que a administração pública promova a adequação das suas leis para prever essa possibilidade. Mas eu sempre digo às comissões de investigação de processo administrativo disciplinar que elas se atentem para para todas as formas de comunicação com o investigado, ainda que não tenha previsão legal. É intimação pessoal? Sim, foi lá 3 vezes, não encontra, faça pelo e-mail também que ele indicou. Tenta manter contato pelo telefone, pelo WhatsApp que ele indicou, tá? Então, tente todas as formas de comunicação com o servidor que está sendo investigado, tá? Esse é o terceiro momento. Esse servidor tomou ciência de que ele está sendo investigado, ele tem a oportunidade agora de acompanhar o processo. Professora, se ele indicar um advogado, ele não é obrigado, mas ele indicou o advogado. A comissão, ela tem que notificar o advogado, a comissão tem por obrigação notificar o interessado. Esse ele precisa ser notificado sempre, tá? Sempre. E aí, como complemento, você notifica o advogado também. Já encontrei jurisprudência que, sendo notificado o interessado e não sendo o advogado, não fere o princípio do contraditório e a ampla defesa, tá? Então, o investigado, ele precisa tomar ciência sempre, tá? Sempre mesmo. E aí você pode promover da ciência aos dois, mas o interessado sempre, tá ok? Agora, deixa eu voltar aqui, que eu pulei. Nós temos aí a coleta de prova. Então, a próxima fase é a fase de instrução que nós vamos ver, que é a coleta de provas, que está lá no artigo 155, 156. Olha o que diz 155. A coleta de provas, que já é a segunda fase que nós vamos começar aí, que é a fase de instrução, é a tomada de depoimentos, acariações, investigações, diligências cabíveis,
objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Completa elucidação dos fatos, princípio da verdade real. Assegura ao servidor o direito de acompanhar a produção das provas pessoalmente ou pelo seu procurador. Por isso é importante a notificação do servidor que está sendo investigado, para ele acompanhar toda a tramitação do processo. Lembrando que desse processo não se pode fazer carga, mas pode extrair cópia. Já vivemos aí na era digital, então a comissão ela deve digitalizar todo o processo, de acordo que vai praticando os atos em ordem cronológica, já vai vistando, numerando e digitalizando, até mesmo para poder disponibilizar a informação ao servidor e ao seu procurador, tá ok? Continuando aqui, vamos para a próxima fase do processo, que é aqui coleta de provas, que é a fase de instrução. Gente, nessa fase de instrução, é interessante e tem que se realizar a intimação do servidor interessado. Para quê? Para que ele possa também apresentar suas provas, principalmente as testemunhais, tá? Para que ele apresente o rol de testemunhas. Agora, nesse rol de testemunhas, que a comissão vai querer ouvir também, porque a comissão também pode chamar algumas pessoas para serem ouvidas no processo, se essas pessoas que precisam ser intimadas como testemunha forem servidores públicos, há a necessidade de, ao intimar o servidor público, tá, intimar e comunicar o chefe da repartição dele, tá? Precisa comunicar o seu chefe. Por quê? Para que naquele horário, principalmente quando é o horário de expediente, provavelmente vai ser no horário de expediente dele, o chefe o libere, porque o chefe ele tem o dever de liberar esse servidor para ele dar o seu depoimento ali enquanto testemunha, tá ok? O depoimento ele será oral individualmente. Gente, pode seguir, às vezes a legislação tá o mesmo rito e ordem dos processos judiciais, tá ok? Aqui também recomenda-se, às vezes, por ausência de previsão, pode a comissão deliberar que as perguntas sejam dirigidas para o presidente da comissão e a comissão repasse a pergunta, né, para a testemunha, toda aquela tramitação dos processos judiciais também que nós já conhecemos, tá? Pode buscar aí subsídios no processo, no CPC, para conduzir a fase de instrução, tá? Se em algum momento essa comissão, ela perceber que o depoimento das testemunhas ocorreu tudo tranquilo, tá tudo certo, não tenho nenhuma dúvida, não foi contraditório, tá tudo certinho. Após o depoimento das testemunhas, se foi tudo certinho, eu vou ouvir o acusado. Se o depoimento das testemunhas se apresentar contraditório, ou seja, uma testemunha disse uma coisa, outra testemunha disse outra, eu não estou entendendo, alguma coisa está errada. Pode a comissão, nesse momento, decidir por fazer uma acareação nos termos do artigo 158 e 159. Ela marca a acareação, ou seja, as duas testemunhas juntas, para poder chegar a um consenso quanto àquele fato, quanto à narrativa dos fatos. Mas vamos supor que após o depoimento das testemunhas, não teve contraditório nenhum, está tudo ok. O próximo passo é o depoimento do acusado, do investigado, tá? Na verdade, não é nem acusado, ele ainda não foi acusado, é o investigado. Então, o investigado, ele só vai depor após as testemunhas. Aí marca-se uma data, informa ele novamente, tá vendo que ele foi notificado lá atrás, citado? Agora ele vai ser intimado dizendo
a data do depoimento dele e assim vai ser marcado. Beleza. Gente, é importante também, isso aqui é importante, se no depoimento dele, ou até mesmo antes, durante a fase de instrução, se perceber indícios de insanidade, porque é possível. O presidente da comissão ali no depoimento está percebendo que tem algo errado com esse servidor. Se ele apresentar indícios de insanidade, pode se instaurar um incidente de insanidade e pedir um laudo pericial. Se ficar comprovado, comunicar à autoridade competente, encerrar o processo, tá? E aí esse servidor ser submetido a um tratamento. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou dar um exemplo para vocês, de um caso concreto. Determinado servidor, ele foi acusado por uma colega de trabalho de ter gritado com ela. Ele bateu a porta, gritou com ela e não queria deixá-la sair da sala. Ela se assustou, saiu correndo, né, e fez essa denúncia contra ele. Foi instaurado um processo administrativo disciplinar para apurar o comportamento dele perante essa servidora, essa colega de trabalho. Gente, durante o depoimento, durante o interrogatório desse... deixa eu pular aqui. Durante o depoimento, o interrogatório desse acusado, peraí, deixa eu colocar aqui, deixa eu voltar. A comissão, ela percebeu que tinha algo de errado. Ele não dizia coisa com coisa, ele não era claro, ele parecia estar perdido, e a comissão entendeu que tinha algo errado ali, que tinha indícios de insanidade. A comissão suspendeu ali o depoimento dele, ele estava sem advogado, sem nada, sem nenhum suporte técnico. A comissão pediu para parar ali e sugeriu que ele passasse por uma perícia médica, ele aceitou, tranquilo, e ele foi submetido a esse laudo pericial. E realmente descobriu que ele estava acometido de uma doença mental, ele estava num estágio de esquizofrenia, tá? Inclusive, esse servidor, ele foi afastado para tratamento e teve até que se aposentar por invalidez, tá? O grau de insanidade chegou num momento tão complexo que ele teve a aposentadoria dele, certo? E aí o processo foi arquivado. Agora, então é possível durante a tramitação do processo isso ocorrer? Sim, a qualquer momento que a comissão perceber, ela pode pedir sim, porque a ideia da comissão é a busca da verdade real. Agora, vamos imaginar que ele deu o depoimento dele, foi tudo tranquilo, não teve nenhum incidente, ele deu a versão dele dos fatos, tranquilo. Agora, o que a comissão vai fazer após o depoimento? Olha só que já foi feito coleta de provas, todas as provas possíveis, já teve o depoimento dele, ele já foi ouvido, ele foi o último ali. Agora a comissão ela vai se reunir novamente e vai analisar o conjunto probatório ali e vai decidir pela tipificação da infração. Vamos imaginar que o comportamento, analisando todo o conjunto probatório, há indícios da prática, olha só, há indícios da prática de infração disciplinar. Então, o que a comissão? Ela vai analisar qual é a possível, agora diante de todo o conjunto probatório, qual é a infração administrativa praticada. Ela vai olhar o rol que se tem lá de infrações administrativas, de um dever do servidor público que tenha sido quebrado, lá são deveres do servidor público. Ela pode indicar qual foi o dever ali que foi quebrado, ou as infrações administrativas capituladas, e ela vai tipificar e vai indicar, olha, diante do conjunto probatório, ela vai tomar uma decisão ali, entende-se que houve
a prática da seguinte infração administrativa, porque até então a comissão estava só a levantar os fatos e ouvir, né, o investigado, ali o que está sendo acusado, tá ok? Agora, diante de todo o conjunto probatório, ela vai agora indicar qual é a infração praticada. Olha, diante de tudo aqui que foi levantado, foi praticada essa infração. Gente, praticada essa infração, identificou a infração, é essa, porque a partir do momento que se identifica qual é a infração, veja que só agora identifica-se a infração, tá? É diferente. Antes eu tinha só a descrição, não se instaura uma portaria já indicando qual é a infração, gente, não tem isso. Indica-se uma portaria dizendo qual é o possível o fato praticado. Aí, no final, é que nós temos, neste momento, qual é a possível infração administrativa cometida. Ele vai capitular, vai indicar na lei qual foi o dispositivo ferido ali pelo servidor. Nesse momento, nós dizemos que o servidor foi indiciado. É isso que a comissão, olha, indicia-se o servidor público, fulano de tal, número da matrícula tal, diante do conjunto probatório, pela prática da infração administrativa capitulada na lei tal. Beleza. Feito isso, o que a comissão vai fazer? Ela vai intimar novamente, olha, já é a terceira vez que ela intima o servidor. Primeiro ela intimou para tomar ciência, depois ela intimou para dar o depoimento, agora ela vai intimar esse servidor, informando que ele foi indiciado. Nesse momento aqui, pode ser que a comissão também verifique que o fato não constitui uma infração administrativa e pede o arquivamento. Isso aqui não é nada, um exemplo. Mas no nosso exemplo, ele foi indiciado. Então, o que vai acontecer com ele agora? Ele vai ser notificado, vai ser intimado para ele se manifestar sobre o resultado da comissão, sobre essa decisão da comissão. Comissão chegou a uma conclusão e a conclusão foi essa, pelo seu indiciamento, pela prática da infração tal. E aí vai dar o prazo para ele de 10 dias. Por que 10 dias? Porque é o prazo que está lá na Lei 8.112. Na lei local pode ser diferente. Se tiver 2 ou mais indiciados, prazo comum de 15 dias, o prazo de 20 dias comum para todos, tá? Intimou o último, 20 dias para todo mundo, tá ok? Citação por edital conforme a lei, 15 dias. E aí, promove a intimação, essa citação que é chamada, mas aí a gente já está na intimação, para ele apresentar a sua defesa agora por escrito, tá? Durante todo o momento, ele apresentou o rol de testemunhas, ele deu o seu depoimento, agora, e o depoimento é oral, tá? Agora ele vai apresentar a sua defesa escrita. Gente, se ele apresentar a defesa, beleza, tranquilo, a comissão vai apreciar a defesa. Ocorre que transcorreu o prazo, ele não apresentou a defesa escrita, ele não se manifestou. Mas vamos imaginar que no dia que encerra o prazo, outra situação, ele se manifesta. Professor, se manifesta pedindo mais 10 dias, mas não tem previsão legal. A comissão, isso aí já aconteceu, a comissão pode conceder mais 10 dias porque não tem previsão legal, o princípio da legalidade. Lembra do princípio da verdade real? Já teve casos que já foi aceito pelo Poder Judiciário do servidor público se apresentar no último dia e pedir mais 10 dias. E não há previsão, sem haver previsão legal na lei para isso. E a comissão, nesse processo, até na época, eu dava um suporte jurídico para um município em questão, isso lá no estado de Rondônia. Eles me perguntaram se poderia conceder mais 10 dias, porque era importante a manifestação dele por escrito para elucidar os fatos.
Eu peguei e falei assim, olha, se você pode alegar o princípio da razoabilidade, do bom senso, princípio da verdade real e justificar que é interessante ouvir e conceder mais os 10 dias ainda que não haja previsão legal. Tá ok? Que isso não vai caracterizar prejuízo nem para a administração pública, para ninguém. Muito pelo contrário, atende interesse público. Veja como é flexibilizado o processo, tá? Agora, vamos imaginar que o acusado, que foi indiciado, foi intimado, tudo certinho, encerrou o prazo, ele não apresentou defesa por escrito, ele não se manifestou. E aí? Vai caracterizar o que a gente chama de revelia. Julga o processo a revelia, pode a comissão, ele não se manifestou, o problema dele. Foi intimado, não apresentou, nós vamos aqui encerrar o processo, fazer o relatório e vamos encaminhar para a autoridade competente julgar. Não, gente. Aqui é o princípio da verdade real, é diferente do processo judicial. Ficar caracterizada a revelia, vai ter que nomear um servidor dativo, não é um advogado, um servidor dativo para que faça a defesa dele, tá? Por escrito. Esse servidor vai pegar o processo, vai analisar todinho e vai fazer a defesa dele. Não precisa ser uma defesa técnica, mas também não pode ser uma defesa genérica. Nomeia um servidor, escolhe um servidor da repartição que não seja inimigo declarado, né, do indiciado, para que ele faça a defesa e conceda um novo prazo para isso, tá ok? Não cabe julgamento à revelia, tem que nomear um servidor, porque aqui busca a realidade dos fatos, tá ok? O servidor apresentou a defesa, seja o servidor dativo, seja o indiciado, vai voltar para a comissão. O que a comissão vai fazer? Vai pegar a defesa escrita desse servidor, vai fazer toda a revisão das provas, verificar se precisa de mais alguma coisa, se está tudo ok, e aí vai formar a sua convicção uma comissão e vai elaborar um relatório. Mas é um relatório, não pode ser um relatório assim, olha, a nossa conclusão é que a gente não chegou a conclusão nenhuma. Sim, precisa chegar a uma conclusão, e a conclusão é só única, é responder uma pergunta. Existe responsabilidade do servidor? Se após a defesa dele analisar todo o conjunto probatório e entender que não houve responsabilidade dele, ou seja, não houve a responsabilidade dele porque houve o fato, mas não foi ele quem praticou o fato, ou ele praticou o fato, mas não configurou infração administrativa. Se não houver responsabilidade do servidor, no relatório, a comissão propõe o encerramento dos autos e o arquivamento, sem penalidade, sem atribuir qualquer infração administrativa. Agora, se a comissão entende que existe responsabilidade do servidor, ela vai indicar o dispositivo legal transgredido. Pode indicar as possíveis atenuantes e agravantes. O que é isso? Os comportamentos que agravam a situação dele e comportamentos verificados desse servidor que atenuam a sua condição, como, por exemplo, uma confissão. Ele já chegou, já confessou, pediu desculpa, já antecipou, isso pode ser um atenuante dele. Mas a comissão, ela não indica penalidade. Quem vai indicar a penalidade é a autoridade competente. A comissão só indica qual foi o artigo transgredido, qual é a conduta capitulada, o comportamento que agrava a situação dele ou um comportamento que atenua a situação. Para quê? Para enviar para a autoridade competente e aí sim, amores. Aqui já falei do relatório e assim, amores, entramos na fase do julgamento. Encerra o trabalho que deve ser realizado entre 60 dias da comissão e encaminha para julgamento no prazo de 20 dias para a autoridade competente. É ela que vai indicar a infração, se for o caso.
Gente, no julgamento, a autoridade vai receber o relatório e vai analisar. Vários comportamentos podem ser adotados aí durante essa fase de julgamento. Eu coloquei aqui. Depois vocês dão uma lida. Mas de uma forma sucinta é assim. A tese é que o julgamento está tudo certo, é que o relatório, o processo inteiro da comissão está tudo certinho. E o julgador acatará a comissão. Se estiver tudo correto, dentro da legalidade, vai caber agora ao julgador aplicar a penalidade. É ele quem vai indicar a penalidade, vai analisar, ele já tem a infração cometida, ele vai analisar a situação e vai aplicar a penalidade, tá? Inclusive, ele pode até discordar quanto à infração cometida, se a capitulação for contrária aos autos, tá? Se ele verificar que o processo contém vícios insanáveis, ou seja, vamos imaginar que não observou contraditório e ampla defesa, não deu oportunidade durante a fase de instrução para o acusado se manifestar, só foi entregar o processo para ele lá na última fase da defesa escrita, e ele entender que isso é um caso de nulidade, o julgador anula o processo todo e vai pedir uma outra comissão, vai instituir uma outra comissão para que se faça apuração novamente, porque é um poder-dever, tá? Não pode arquivar processo nesses casos, viu? Porque é um poder-dever, o poder hierárquico investigar, tá? Princípio da autotutela, é um poder-dever, não pode abrir mão. Então, vai recomeçar o processo tudo novamente. Agora, se ele verificar, por exemplo, que o relatório está mal elaborado, que o relatório da comissão não foi conclusivo, deixou parar dúvidas, nem diz que sim, nem que não, para a responsabilidade do acusado, ele é um vício sanável. Ele pode fazer a devolução dos autos, pedir para melhorar o relatório, conceder um prazo para a comissão, e a comissão refazer o relatório, dizer assim, olha, esse relatório está inconclusivo, faça-se novo relatório, sendo mais objetivo, claro e específico, e remeta novamente para julgamento. Ele devolve, fixa um prazo, e a comissão elabora novamente o relatório, e assim ele faz, tá ok? Faz o julgamento. Mas lembrando, ele é quem compete a ele indicar qual é a infração. Agora, algo muito importante. Quando a autoridade competente verificar que a infração administrativa também pode e configura um crime, ela deverá remeter os autos ao Ministério Público. E com base nesse processo, o Ministério Público pode promover uma denúncia, tá ok? Vamos imaginar que descobriu que aquele servidor estava praticando furtos na administração pública. Encerrado o processo, tem que enviar para o Ministério Público, promover a denúncia para ele ser responsabilizado também na esfera criminal, tá ok? Muito provavelmente vai receber a pena aí como demissão, tá? Gente, então nós temos aqui toda a fase de um processo administrativo disciplinar disponibilizado aqui para vocês. Esse material vocês têm aí, tá? E após essa aula, eu vou disponibilizar mais uma atividade avaliativa e eu preciso informar para vocês que nós temos ainda somente mais um tópico, mais um assunto, que é transparência e acesso à informação na administração pública. São nossas próximas aulas e nossos últimos tópicos a serem abordados, tá ok? Da nossa matéria, para a gente poder encerrar o nosso conteúdo. Então, vou disponibilizar uma atividade sobre processo administrativo disciplinar para vocês, valendo ponto como atividade parcial 2, e o nosso próximo encontro da nossa aula é sobre transparência e acesso à informação, poder regulamentar do Estado. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? E eu vou parar por aqui. Beijo no coração e até o próximo encontro. Beijo. Lembrando que essa aula tem 3 partes, viu? Até mais.